todo mundo achava que ele era um perdedor esquisito, mas ele acaba sendo o lutador mais forte do colégio. Sakura Haruka tem uma cor de cabelo estranha e olhos de cores diferentes. Por causa disso, ele sempre foi discriminado e temido por todos, mas ninguém nunca teve coragem de mexer com ele, porque ele é muito bom de briga. Ele admira os fortes e não liga para os fracos, mas odeia os fracos que fingem ser fortes. Cansado de tanto ódio, ele decide trocar de escola e se muda para outra cidade. Ele entra no Colégio Furin, famoso por ter os lutadores mais fortes do Japão, e quer chegar ao topo lá. No primeiro dia na nova cidade, ele dá uma caminhada tranquila e vê um grupo de arruaceiros encurralando uma garota. Eles pedem para ela deixar o grupo usar o ponto G, mas a garota é uma mulher Sigma e manda eles se mandarem, tentando sair. O líder do bando segura firme a mão dela, quando sente um toque leve no ombro. Ele se vira e vê Sakura, que ataca sem avisar para mostrar quem manda. Sakura desvia do soco com facilidade e dá uma surra nele e em todo o bando. Ele fica em cima do líder, dizendo que só um idiota de um dígito acha que é forte. Depois disso ele vai para a escola, e a garota que salvou corre para agradecer. Sakura, todo perdido, pergunta se ela está falando com ele. Ele nunca teve isso na vida, fica vermelho e diz que não fez isso para salvar ninguém. A garota o leva a um restaurante da família para agradecer. Ela se apresenta como Katorra Takibana e descobre que Sakura é de fora da cidade. Explica que até pouco tempo atrás, a cidade era um caos por causa das guerras de gangues, e ninguém vinha aqui por segurança. Ela comenta que Sakura é estranho com o cabelo e olhos de cores diferentes, mas de um jeito legal. Ele se assusta e recua, porque todo mundo que conheceu o chamou de monstro feio. Sakura conta para Katorra que veio para o Colégio Furin para ser o lutador mais forte e mandar em todo mundo. Ela diz que ele tem ambições altas e começa a zoar, perguntando se ele está tão animado que já veio de uniforme, mesmo que a aula só comece amanhã. Sakura fica sem graça e responde que não tem outras roupas porque acabou de chegar. De repente, um cliente velho sai do restaurante e Katorra vai até a cozinha para se despedir. Antes de ir embora, Sakura entrega uma sacola que o velho esqueceu, e ele agradece. Katorra dá um doce para Sakura pelo gesto, e ele fica vermelho de novo, dizendo que essa cidade é doida. Ele não acredita que as pessoas aqui agradecem, mesmo vendo sua cara e o uniforme do Furin. Katorra percebe que ele tem problemas de confiança e decide avisar. Ele fez bem em vir para o Furin, mas do jeito que está, nunca vai chegar ao topo. Sakura fica furioso e grita que ele é muito forte. Katorra diz que não duvida disso, mas o motivo de ele não chegar ao topo é porque está sozinho. Sakura sai irritado, dizendo que não precisa de ninguém para vencer, mas ela só pede que ele conheça seus alunos do Furin para aprender a verdade. Enquanto pensa nisso, ele esbarra no cara que derrotou de manhã, que agora trouxe o bando todo para a revanche. Sakura ignora e segue andando, mas um mala para ele pergunta qual personagem ele está fantasiado com esse cabelo e olhos coloridos. Ele percebe que é o cabelo natural de Sakura e chama de esquisito. Isso faz Sakura sorrir, porque é a reação que ele espera, que justifica sua vontade de lutar e provar que é melhor que todo mundo em pelo menos uma coisa. Ele desconta toda a raiva no mala, quebrando o nariz dele enquanto pensa em todos os haters. Sakura corre pro meio da confusão, derruba um cara com um chute, usa ele como trampolim para pular e derrubar outro. Continua batendo nos membros da gangue, desviando dos ataques e nocauteando com um soco só. Os outros tentam atacar juntos, mas não adianta. Sakura bloqueia tudo e derruba cada um com um soco. Um deles o agarra por trás, mas ele usa os cotovelos para derrubar e termina com os outros. Socos, chutes, cabeçadas, tudo entra na briga e logo alguns da gangue começam a fugir. Katorra ouve a confusão da loja e vai ver, mas um dos bandidos a faz refém. Ele manda Sakura se render, dizendo que os alunos do Furin desistem quando a cidade está em perigo, mas Sakura nem liga. Corre e derruba o cara com um chute antes que machuque Katorra. Ele diz que só a irmã traz faca para a briga de soco. O cara tenta atacar por trás, mas Sakura lê o movimento fácil e joga o rosto dele contra a parede com um chute forte. Todo mundo corre de novo, mas o resultado é o mesmo de sempre. Sakura derruba eles como se fossem bonecos de treino, mas volta para o canto para proteger Katorra. Ele se pergunta por que está protegendo ela, já que ajudar os outros nunca dá em nada. Enquanto luta, um dos caídos pega uma faca e corta a perna dele, dando chance para o amigo atacar com um taco de beisebol. Ele recua para desviar do primeiro golpe e se prepara para o próximo na cabeça, mas o taco não acerta. Sakura abre os olhos e vê um homem alto e forte com o uniforme do Furin na frente dele. O homem pega o taco e derruba quem estava com ele com um cotovelo. Mais alunos do Furin chegam para ajudar, e ele torce o taco no meio, dizendo que armas não são permitidas no bairro. Os bandidos reconhecem um cara grande como Haragi e querem recuar, mas um manda atacar, dizendo que são só 4. Haraji chama os 3 para não deixar nenhum bandido escapar. O cara do moicano levanta e joga os outros como se estivesse treinando judô com crianças. O do fone mostra acrobacias para desviar, e o cara sem graça usa golpes de boxe normais. Sakura só observa os 4 destruírem a gangue, até que um deles o ataca. Ele tem dificuldade para se defender por causa da perna machucada, mas Haraji chega e chuta o atacante para longe. Haraji manda Sakura ficar para trás se estiver machucado, mas ele grita que todos ali são suas presas.
Haraji não liga e derruba outro com um chute, e Sakura só fica olhando, sem acreditar. De repente, a cidade começa a torcer pelos alunos do Furin, e Sakura se pergunta o que está acontecendo. Katorra lembra que disse que a cidade era perigosa por causa das gangues, mas mudou há 2 anos quando o Furin assumiu o controle. A primeira coisa que fizeram foi colocar um aviso na entrada do bairro, dizendo que quem causar confusão será expulso. As pessoas começaram a gostar dos salvadores e deram um apelido, Bofuran, o quebra-ventos. Sakura não acredita que, apesar da aparência e atitudes violentas, os alunos são tratados como heróis da justiça. O choque maior é que as pessoas começam a tratá-lo como herói também. Sua cabecinha não aguenta e ele manda todo mundo sair de perto. Kató senta na frente dele para ajudar uma senhora com primeiros socorros. Ela diz que ele pode estar sozinho agora, mas a cidade vai precisar dele, e ele grita que não liga para isso. Katorra pergunta por que ele ajudou o velho na loja dela, então. Ela pede para Sakura olhar para frente, e ele vê todo mundo olhando para ele com orgulho. Sakura fica emocionado e não consegue encarar ela, mas de repente sai correndo para a multidão longe dali. Grita que é ridículo delinquentes se acharem heróis, mas pulando por cima de todo mundo, diz que também é muito legal. Ele atravessa a multidão e chuta o líder dos atacantes, que tentava pegar Haraji pelas costas com uma faca. O cara voa longe e quando Sakura cai de pé, pensa que talvez nesse lugar até alguém como ele possa ser amado. E assim começa a história do perdedor que virou herói da cidade. No dia seguinte, Sakura vai ao café da Katorra de mau humor porque uma velhinha está usando ele como transporte particular. A senhora faz pose de Homem-Aranha ao pular das costas dele, deixando Sakura ainda mais irritado, já que ela disse que mal conseguia andar. A velhinha só agradece por ele ter trazido ela, e ele fica vermelho de vergonha. Ele começa a sair, mas Katorra o para e oferece sanduíches grátis, zoando que ele deve estar animado para começar o colégio no Furin. Nesse momento, outro aluno do Furin entra no café, mas tropeça na porta e cai de cara no chão. O garoto chamado Naeri tenta mostrar o visual novo para Katorra, mas Sakura diz que a camisa dele ainda tem etiqueta. Ele não acredita que caras tão desajeitados e bobos também estão no Furin, e Katorra avisa que eles vão estar na mesma série. Naeri pergunta se Sakura veio de outra cidade e comenta que os olhos e cabelo dele são estranhos. Sakura está pronto para brigar se ele falar mais alguma coisa, mas Naeri só sente pena, achando que o cabelo dele ficou branco de tanto estresse. Sakura fica sem reação, e depois que Katorra ri dele, apresenta os dois. Naeri tira seu diário, onde anota todos os caras legais e do Furin. Ele pergunta para Sakura por que um estranho quer entrar na escola que protege a cidade. Sakura só come seu sanduíche e diz que veio para chegar ao topo. Naeri diz que é impossível e que se tentar, vai ficar careca de tanto estresse. Sakura fica irritado e quer resolver na porrada na hora. Mas Naeri olha o relógio e entra em pânico, dizendo que está atrasado para a ronda da cidade. Ele se orgulha de que a partir de hoje será um herói da justiça, mas bate a cabeça na porta antes de sair. Sakura fica puto com um desastrado desses querendo entrar numa escola de lutadores. Ele diz que gente que só se importa com estilo foge na hora da luta. Katorra responde que as coisas nem sempre são o que parecem. Ela diz que ele pode pensar o que quiser, mas é cedo para julgar os outros e que deve dar tempo para conhecer as pessoas. Sakura sai do café ainda pensando nisso, quando um padeiro aparece e oferece pão e biscoitos fresquinhos para ele provar. Ele fica surpreso, e o padeiro explica que os alunos do Furin sempre ajudam eles, então é o mínimo que podem fazer para retribuir. Além disso, eles agradecem por ele ter cuidado da gangue ontem. Sakura fica vermelho de vergonha e diz que não está com fome, então o padeiro embala o pão para ele levar de almoço. Logo, todos os comerciantes da área oferecem comida grátis para agradecer, e enquanto Sakura caminha para casa com os braços cheios de sacolas, ele se pergunta que situação é essa. De repente, uma garota grita perto dali, e Sakura, assustado, joga as sacolas para o alto. A garota se agarra nele, pedindo ajuda. Um beco perto dali, Naeri está apanhando de um grupo de garotos porque impediu que eles importunassem uma garota. O líder zoa ele, dizendo que alunos do Furin como ele só fingem ser os protetores da cidade. Mas na verdade, quem precisa de proteção é ele. O líder começa a ir embora, mas Naeri o derruba, dizendo que quem causa confusão ou vem com más intenções será expulso pelo Bofuran. Todo mundo ri dele e o líder dá um soco em Naeri, mandando ele sumir. Ele está prestes a desferir um golpe forte, quando Sakura aparece e o manda voando com um chute. Os garotos atacam Sakura, e Naeri grita que ele não vai conseguir derrotar todos. Mas Sakura acaba com eles num piscar de olhos, e Naeri fica apavorado. Sakura vai embora, e Naeri agradece, dizendo que ele deve estar decepcionado de ver alguém tão fraco no Furin. Sakura responde que não veio para salvar ele e pede que ele saiba seu lugar. Naeri começa a contar sua história de vida como sempre foi zoado no colégio que um aluno do Furin o salvou um dia. Desde então, ele quis ser como ele também. Ele começa a chorar, dizendo que entrou no Furin para ser forte e incrível, mas no fim é só um perdedor patético. Sakura pensa na primeira impressão que teve de Naeri e como ele se enganou. Ele diz pro Chorão que pode ser fraco, mas não é nada sem graça.
Nesse momento, a garota que ele salvou aparece para agradecer Nayeri, que começa a chorar de novo. Ela também agradece Sakura, que fica vermelho e sai andando. Nayeri para ele de repente mostra seu diário dos caras legais do Furin. Ele pergunta ansiosamente a Sakura sobre os detalhes dele para incluí-los em seu diário, e até fica meio grudento, deixando-o envergonhado o suficiente para dar um soco. Ele começa a se afastar, mas Nayeri decidiu segui-lo pelo resto da vida. Ele diz a Sakura que pode não ser de muita ajuda em lutas, mas ainda pode mostrar a cidade e contar tudo o que sabe para chegar ao topo. Nayeri o arrasta para Fernhai, que está coberta de grafites e adesivos. Eles encontram a lista de alunos e Nayari fica radiante ao descobrir que está na mesma turma que Sakura. Há outros caras legais na turma, mas então Nayari lê um nome que o faz soar feito um louco. Ele imediatamente perde toda a sua alegria porque há alguém na turma que ele nunca quis encontrar. Ao chegarem à sala de aula, ele pede a Sakura para ser amigável com todos na turma e mostrar que ele não é perigoso. Sakura fica irritado com essa sugestão, mas Nayari diz que, como os alunos de Furan são defensores da cidade, eles serão hostis com ele por ser um forasteiro. É por isso que ele quer que ele não faça inimigos. Sakura não ouve uma palavra disso e começa a se alongar caso precise lutar assim que entrar na sala. Ele diz que não importa mesmo que a escola inteira se volte contra ele, porque ele está aqui para lutar para chegar ao topo de qualquer maneira. Ele abre a porta e descobre que todos na turma são delinquentes certificados. Enquanto Nayeri surta ao ver suas escadas, Sakura fica satisfeito com a qualidade das pessoas ali. De repente, um garoto com um tapa-olho se aproxima dele, e enquanto Sakura se prepara para lutar, Nayeri o impede e pede desculpas em seu nome. Pelo tapa-olho, ele sabe que o garoto é Suo, uma das pessoas mais fortes do primeiro ano. No entanto, descobre-se que Suo tem febre de Lulu, e ele pensa que é Leonardo DiCaprio, e um espírito chinês está selado em seu tapa-olho. Sakura acha que ele é um idiota, e enquanto Suo se aproxima dele, ele se prepara para lutar novamente. No entanto, Suo apenas dá um tapinha nas costas dele, dizendo que ele é o herói que parou a briga de ontem. Todos ouviram falar disso, e estão muito curiosos para ver que tipo de pessoa Sakura é. Eles são inesperadamente amigáveis com ele, e Sakura congela enquanto todos o cercam. Embora a situação seja inesperada, Nayeri fica feliz que pelo menos Sakura não fez nenhum inimigo. No entanto, quando alguém pergunta por que ele veio a esta escola quando não pertence a esta cidade, Sakura diz claramente a todos que ele está aqui pelo primeiro lugar. Todos ficam em silêncio ao ouvir isso, e enquanto Nayeri tenta distraí-los, todas as pessoas fortes da turma já notaram seu novo rival. Enquanto Nayeri repreende Sakura por ser imprudente, uma mesa passa zunindo por eles. Todos olham para a porta e encontram um cara alto e ameaçador com cabelos longos. Nayeri implora a Sakura para não arrumar briga com esse cara de todas as pessoas, porque ele é Kyotaro, a pessoa mais perigosa do primeiro ano. Todos imediatamente se afastam, mas Sakura sorri, dizendo que gosta de cães raivosos como ele. Kyotaro imediatamente corre para atacá-lo e consegue esmagar apenas uma mesa enquanto todos desviam. Sakura se levanta para Kyotaro e diz que é isso que ele esperava de Furanhai. Enquanto Sakura e Kyotaro se encaram, o resto dos alunos os observa em silêncio. Suo diz a Sakura que ele se complicou ao declarar que estava ali para se tornar o melhor lutador na frente de Kyotaro. De repente, Kyotaro o ataca furiosamente e Sakura desvia rapidamente de seu soco. Kyotaro continua lançando socos e chutes com ferocidade e Sakura acha cada vez mais difícil desviar de todos eles. Enquanto isso, Suo dá comentários de fundo. Ele afirma que Kyotaro visita Furin desde o ensino médio e por causa de sua paixão e habilidade, ele foi reconhecido como membro de Bofura mesmo antes de começar a escola. Além disso, ele é tão leal ao atual líder de Furan que não tolera ninguém tentando derrubá-lo. Kyotaro tenta derrubar Sakura com um chute rasteiro, mas ele o desvia no último momento. Kyotaro o empurra para trás, e Sakura escorrega, permitindo que ele desvie do poderoso soco de Kyotaro. Sakura usa essa chance para dar um chute esmagador em sua mandíbula, para surpresa de todos. Enquanto Kyotaro limpa o nariz sangrando, Sekiro provoca, chamando-o de fanático do líder atual. Ele declara que uma pessoa como ele não consegue nem pensar por si mesma e não tem chance de vencê-lo em uma luta. Eles estão prestes a retomar a luta quando de repente o sistema de anúncios públicos começa a tocar e duas cabeças de abacaxi confusas são ouvidas tentando descobrir os controles. Sakura e Kyotaro param de lutar por causa disso, e então de repente, uma voz alta e ressonante dá as boas-vindas a todos em Firen. Sakura não fica feliz por ser interrompido assim que as coisas estavam ficando boas, e ele desafia Kyotaro a voltar para a luta. No entanto, não apenas Kyotaro, mas todos na turma estão de pé atentamente diante do alto-falante, e Sakura se pergunta quem diabos está falando do outro lado. Acontece que a pessoa se dirigindo a todos é o Supremo de Bofurin, Hajime. Só de ouvir seu nome deixa Sakura animado, e ele quer lutar contra ele imediatamente. No entanto, Hajime parece ser um desastrado que esqueceu o que veio dizer a todos, deixando Sakura pasmo. Ele de repente se lembra que só queria dizer aos rapazes para aproveitarem sua juventude e fazerem o máximo de memórias emocionantes que pudessem. Enquanto todos os outros ficam confusos,
Kyotaro acena com a cabeça como se estivesse ouvindo palestras de alto nível. Como Hajime diz que deseja que não haja brigas no primeiro dia, Kyotaro limpa o sangue do rosto para parecer inocente. Finalmente, Hajime chega ao ponto principal e diz a todos para protegerem a cidade. Ele diz a eles que, como Bofuran, é dever deles proteger pessoas, propriedades, sentimentos e tudo o que é importante, porque essa é a única regra da escola. Todos gritam para registrar sua afirmação, e Sekura sente a aura que as palavras do líder de Bofuran carregam. Ele se pergunta se Hajime tem tanta influência apenas porque é um lutador forte, e agora ele está ainda mais curioso sobre ele. De repente, Suo se aproxima de Sakura e Kyotaro, pedindo para eles fazerem as pazes com um aperto de mão. Sakura se recusa a apertar a mão de Kyotaro, alegando que ele começou a luta, e ainda nem acabou. Suo responde que se ele almeja chegar ao topo, tais pequenas brigas deveriam ser algo que ele esquece sem esforço. Ele até chantageia Kyotaro, perguntando o que Hajime diria se soubesse que seu leal seguidor começou a brigar com um colega de classe primeiro. Depois de ouvir isso, Kyotaro estende a mão primeiro, e Sakura se pergunta se ele realmente quer dizer isso. Nairi o incentiva a apertar a mão dele, mas Sakura fica desconfortável porque não está acostumado a tocar nas pessoas fora de lutas. Ele caminha em direção a Kyotaro, e eles apertam as mãos, mas não parece que nenhum deles desistiu de sua luta. Eles tentam apertar as mãos um do outro para afirmar domínio e descobrem que são igualmente fortes. De repente, os garotos da turma derrubam Sakura, e enquanto ele está bravo com eles estão apenas tentando mostrar o quão orgulhosos estão dele por ter acertado Kyotaro. Sakura fica surpreso com a reação positiva deles e pensa que todos nesta cidade trataram suas habilidades de luta como algo bom. Ele decide parar de se segurar toda vez e fica franco com os garotos. Enquanto eles estão brincando, um veterano corre para a turma deles e diz que é hora de sair. Sakura pergunta quem diabos ele é e por que eles deveriam sair, e logo ele descobre as respostas. O veterano os repreende por serem muito lentos para chegar ao pátio da escola. Assim que chegam ao chão, descobrem que Haragi estava controlando o tempo deles até o último milissegundo. Sakura se lembra dele como o homem que encerrou a luta outro dia. Nairi pergunta se eles se conheceram, e Sakura diz que o viu quando ele salvou a garota do café. Nairi menciona o nome de Kadawa, o que imediatamente desencadeia Haragi em ação, e ele furiosamente agarra a boca de Sakura e foge com ele. Ele joga Sakura no chão e o repreende, dizendo que disse a ele para não mencionar que Kadora estava na cena da luta para ninguém. Sakura grita de volta para ele por estar tão agitado sem motivo, e Haragi diz a ele que se a notícia chegar sobre Karoha estar em perigo, seria uma grande dor de cabeça para eles. Ele começa a procurar no bolso enquanto avisa Sakura para não mencionar o nome da garota novamente. Sakura pensa que ele vai tirar uma arma, mas Haragi apenas tira alguns comprimidos antiácidos por causa de sua dor de estômago. Sakura fica pasmo, e enquanto ele volta para sua turma, Nayori pergunta mais sobre sua conversa com Haragi. Ele responde que não foi nada sério, mas afirma que Hiraji é um idiota que pode se estressar até ter dor de estômago e depois tomar uma pílula para curá-la. Nairi imediatamente anota em seu diário enquanto diz a Sakura que Hiraji é um dos 4 reis de Bofuran. Ele explica a hierarquia de poder, afirmando que Hajime está no topo e que há 4 reis abaixo dele. Os 4 reis agem como capitães para um determinado conjunto de turmas, e Hiraji é o capitão de sua esquadra, que se chama Tamen Squad. Hiraji então diz a todos para se dividirem em grupos de 4 ou 5 alunos e designa um veterano para cada grupo para levá-los a patrulhar a cidade. Ele mesmo lidera o grupo contendo Sakura, Nairi, Suo e Kyotaro. Sakura não fica feliz por estar no mesmo grupo que Kyotaro, mas Haragi revela que Hajime pediu para ele ficar de olho nos dois. Ele ouviu que eles já brigaram, e diz para eles andarem em lados opostos da rua. Logo, Sakura se cansa de andar pela cidade e diz que se estão em patrulha, deveriam espancar alguns intrusos. Haraji diz a ele que eles são a força de defesa da cidade e não a força de ataque. Ele afirma que apenas andando em seus uniformes, eles podem assustar a maioria das pequenas gangues, que é a maneira deles de manter a paz. Haraji então avista uma senhora subindo em uma escada e imediatamente corre para o lado dela para ajudá-la. Sekiro se pergunta o que está acontecendo, mas em poucos minutos, ele e seus amigos estão ajudando um lojista a pintar grafites nas paredes de sua loja. Enquanto Sekiro não entende o significado disso, Naeri diz que faz parte de seus deveres como Bofuran. Como recompensa, o lojista lhes dá peixe frito na hora. Enquanto todos se afastam comendo peixe, Hiraji diz a Sekiro que ele costumava ser como ele também no passado. Ele também achava tudo além de lutar chato, mas agora ele acha que interagir com as pessoas e ajudá-las é bastante divertido também. Eles andam por toda a cidade e param em uma ponte ferroviária. Sekura nota um logotipo em forma de cachorro na parede e comenta que é um cachorro feio. Nayori entra em pânico ao ouvi-los e diz a Sakura para ter cuidado com suas palavras, porque neste momento eles estão na fronteira entre seu território e o de outra escola. Nayori diz a Sakura que ele definitivamente não deve atravessar os trilhos para causar problemas, porque a outra escola opera com um conjunto completamente diferente de regras. Ele revela que a equipe que governa o outro lado é chamada Lion's Head, e eles acreditam que a força é tudo. Sakura apenas sorri ao ouvir isso, porque era exatamente a sua praia. Quando estão prestes a voltar, eles encontram um garoto espancado correndo em direção a eles, e Hiraji o reconhece por seu uniforme como um estudante do ensino médio do lado deles. Ele sabe que o garoto se complicou ao entrar no território de Lion's Head e diz a ele para se apressar para este lado.
Seguindo os garotos estão alguns alunos de Lion's Head, e Haragi percebe que eles pegarão o garoto antes que ele possa cruzar os trilhos. O pobre garoto tropeça em cima disso, mas antes que os atacantes possam pegá-lo, seu líder é nocauteado por Sakura e Kyotaro. Haragi e outros ficam chocados ao ver isso porque sabem que será problemático. Eles estão na mesma página desta vez e dizem que se alguém atacar um de seus alunos, eles o protegerão. Os dois caras de Lion's Head começam a zombar de seu líder, que acabou de ser nocauteado quando de repente o som de sandálias de madeira o silencia em submissão. Eles ficam em silêncio quando um dos chefões de Lion's Head chega lá. E até Haragi está preocupado agora porque o homem à frente deles é Togami, o segundo em comando em Lion's Head. Togami é bastante preguiçoso e relaxado e casualmente verifica o aluno que foi nocauteado. Haragi se adianta para conversar e explica as coisas para ele, o que deixa Togami interessado nos dois garotos que pularam para lutar. Sua aura é intimidante e Sakura percebe que ele é bastante forte. Nesse momento, o garoto nocauteado acorda e começa a gritar com Sakura e Kyotaro, perguntando como eles ousaram entrar em seu território e atacá-lo. No entanto, Togami esmaga uma garrafa de vidro em sua cabeça antes de agarrá-lo pelos cabelos. Ele diz ao perdedor que ele não tem o direito de falar alto depois de ser nocauteado com apenas um chute. Ele começa a espancá-lo, dizendo que um perdedor como ele não merece ser tão orgulhoso. Hiragi diz a Tagen para parar, perguntando se ele não tem compaixão por membros de sua equipe. Togami simplesmente tira a jaqueta do perdedor, dizendo que fracos como ele não têm lugar em Lion's Head. Sakura de repente fala, chamando-os de um bando sem graça que finge ser forte batendo nos fracos. Ele se aproxima do Togami e o chama de decepcionante, mas o preguiçoso não se importa. Em vez disso, ele fica mais curioso com o penteado do Sakura e diz que ele fala rápido demais, o que é a coisa mais irritante nele. Togami declara que memorizou o rosto do Sakura agora, e que vai vencê-lo em um lugar e hora adequados. A equipe da Cabeça de Leão se retira com isso, e Nairi imediatamente avança contra Sakura e Kyotaro, perguntando o que eles estavam pensando antes de agir. Su tenta acalmá-lo enquanto Haragi está tomando pílulas para dor de estômago no canto. Nairi ainda grita com Sakura por irritar Togami. Mas Haragi diz que mesmo que ele não tivesse feito nada, Togami não teria deixado passar. Ele diz que o que está feito, e então se desculpa por não ter agido antes de qualquer um. Eles decidem voltar para a escola e levar até o estudante do ensino médio com eles para se reportar a Hajime. Haragi fica cada vez mais nervoso à medida que se aproximam do esconderijo de Hajime, e Sekiro se pergunta se ele é realmente um cara tão assustador. Eles abrem a porta para o telhado e encontram Hajime, o chefão de Furan, cultivando vegetais ali. Ele tem toda uma estrutura de vida ali e mostra animadamente os vegetais que cultivou para todos. Vendo, Sakura não consegue acreditar que um cara tão tranquilo possa ser a pessoa mais forte de Furan. Hiragi tenta dizer a ele que eles podem ter problemas com a Cabeça de Leão. No entanto, Hajime o interrompe no meio da frase e pergunta o que ele acha de cultivar algumas pimentas vermelhas nos vasos vazios. Todos ficam confusos porque os dois não estão na mesma página. E o Sakura perplexo pergunta se aquele cara bobo é realmente Hajime. Kyotaro agarra a gola dele e pede para ele adicionar senhor antes de dizer o nome de Hajime, mas assim que Hajime os nota, ele solta a gola. Eles se sentam ao redor de uma mesa, e Hajime orgulhosamente mostra todos os vegetais que ele mesmo cultivou, mas ninguém está realmente interessado, exceto Kyotaro. Sakura reclama que todos eles parecem grama de qualquer jeito, o que deixa Kyotaro irritado. Hajime pede para ele olhar de perto, e Sakura se pergunta como uma pessoa tão boba pode ser respeitada como o Supremo de Furin. De repente, o estudante do ensino médio no centro do problema se levanta de seu assento e pede a Hajime para deixá-lo explicar tudo sobre o incidente. Ele está quase chorando ao explicar que avistou um ladrão roubando algo de uma loja e o perseguiu até o território da Cabeça de Leão sem perceber. Lá ele pensou que seus ossos seriam quebrados, mas Sakura e Kyotaro salvaram sua vida. Ele começa a chorar e pede desculpas por iniciar um confronto entre Frieren e Cabeça de Leão. Mas então Hajime chama o garoto Sasaki pelo nome e o agradece. Ele diz que não é culpa dele se uma guerra começar entre escolas, porque no final ele estava apenas tentando proteger a cidade de malfeitores. Ele sorri enquanto diz ao garoto que ele deve deixar o resto para seus irmãos mais velhos, e Sasaki fica comovido. Hajime então pergunta a ele como os dois garotos o salvaram, e Sasaki revela que eles chutaram o agressor. Ele ri alto ao ouvir isso, para espanto de todos os outros. Hiragi pede desculpas por não ter agido em vez deles, e Hajime diz a ele que ele não deve carregar todo o fardo sozinho. Nairi fala fora de hora e diz que a culpa ainda foi de Sakura por piorar as coisas, e Hajime pergunta curiosamente como ele fez isso. Sakura se levanta e diz que os caras da Cabeça de Leão estavam falando sobre serem poderosos, mas eles estavam batendo em fracos, então ele os chamou de sem graça. Todos ficam chocados com isso, mas Hajime apenas se levanta e dá um tapinha na cabeça de Sakura, dizendo que ele se saiu bem, e concorda que a Cabeça de Leão tá ficando mais sem graça ultimamente. Ele então agradece a Sakura por lutar contra os capangas ontem e salvar Sasaki hoje. Ele o chama de um irmão mais novo confiável que está ajudando a proteger a família. Sakura de repente sente sua guarda relaxando em torno de Hajime, e finalmente entende que todos são atraídos por ele porque ele os faz se sentir seguros. Ele também está sentindo a mesma coisa, mas ele dá um tapa na mão dele, dizendo que ele não é seu irmão mais velho. De repente, Haradi recebe uma ligação de seu amigo, que desliga o telefone sem dizer nada. Imediatamente depois, alguém entra no terreno da escola usando um alto-falante para se dirigir a todos.
O garoto, usando uma jaqueta da cabeça de leão, arrasta um estudante ferido de Furin. Ele declara que é Shoji, o líder da cabeça de leão, e desafia Hajime a sair e lutar contra ele. Enquanto Nairi entra em pânico ao ouvir isso, Sakura fica amado porque o cara à sua frente é ainda mais forte que Tagen. De repente, ele sente um fogo queimando atrás dele e se vira para descobrir que Hajime está saindo para lutar. Sakura instintivamente o segue, e assim fazem Kyotaro e Su, seguidos por Sasaki e Nayeri. Eles chegam ao campo, onde Hajime diz a todos para ficarem para trás. Sakura grita para deixá-lo lutar, mas Hajime ordena que ele fique onde está. Suas palavras funcionam como mágica, e Sakura sente que não consegue nem mover os pés. Haraji se aproxima de Shoji e pede para ele devolver o estudante deles, mas tudo que Shoji pergunta é se ele está bravo com ele. Ele solta o garoto ferido e então se aproxima de Hajime, pedindo uma batalha 1 contra 1. Ele afirma que, como o lado deles quebrou as regras primeiro, é motivo suficiente para iniciar uma briga. Ele circula Hajime, pedindo para ele lutar, mas ele não quer. Ele diz a Shoji que, embora seus caras tenham começado a briga primeiro, ele já causou um dano justo na forma de todos os estudantes que ele nocauteou. Hajime diz a Shoji para considerar empatado, mas ele não está satisfeito. Ele corre em direção a Hajime em velocidade máxima e o atinge com um chute alto. No entanto, Hajime o bloqueia e Shoji recua, provocando-o para vir até ele agora. Hajime pergunta a ele por que diabos ele está tão ansioso para lutar, e Shoji responde que ele não quer lutar, pelo contrário, ele quer Hajime. Todos ficam chocados com sua resposta, mas Shoji explica que desde que se tornou o líder da cabeça de leão, sua vida ficou chata, mas Hajime parece se divertir todos os dias. É por isso que Shoji quer tomar Hajime e toda Furanhai para si. Hajime apenas suspira ao ouvir isso e afirma que ele deveria ir ver um terapeuta. Shoji não entende o que ele quer dizer, mas então outra coisa surpreendente acontece quando Togami e o resto da cabeça de leão chegam lá para participar da luta. Togami diz a Shoji que ele precisa aprender um pouco de paciência porque ele nem ouviu todos os detalhes da história antes de correr para lutar. Os outros estudantes de Furin vêm e ficam ao lado de Hajime, e Togami cumprimenta Sakura, chamando-o de um tabuleiro de xadrez. Ele o cumprimenta chamando-o de Mofed, e enquanto Hajime pede para ele se acalmar, ele diz para ele calar a boca. Sakura diz que não vai interferir em lutas 1 contra 1, mas não tolerará pessoas se unindo contra alguém. Enquanto isso, Shoji diz à sua equipe para ficar para trás e não interromper sua luta, mas Togane aponta que toda a Furin High School está pronta para brigar de qualquer jeito. Hajime também percebe isso, e ele ordena em voz alta que ninguém se mova de seu lugar. Ele se aproxima da cabeça de leão sozinho e diz a Shoji para mandar seus caras de volta se ele quiser lutar de frente. Shoji aceita, mas seus capangas começam a zombar de Hajime, dizendo que ele deve ser um covarde que quer evitar uma briga geral. Kyotaro o amaldiçoa, mas seu parceiro com o Mambun o reconhece e os outros. Sou se junta à guerra verbal e zomba do cara do Mambun por falar como se tivesse 5 anos. Togami manda seu lado se calar e então pergunta a Shoji que mesmo que ele queira um contra 1, ele deveria fazer isso outro dia porque logo vai escurecer. Ele diz que se escurecer demais, eles não conseguirão ver o rosto do inimigo que estão esmurrando. Ele então provoca Sakura, perguntando se ele concorda, mas ele simplesmente pergunta porque ele quer ver seu rosto feio de qualquer jeito, e Togen apenas sorri. Shoji percebe que todos têm uma batalha individual que querem vencer, e ele sugere a Hajime que eles a convertam em uma guerra geral. Ele diz que não será uma briga, mas sim um torneio onde todos poderão lutar 1 contra 1. Shoji está realmente animado com isso, e até Togami concorda. Ele começa a nomear os pares, começando com Shoji e Hajime, seguido por ele e Sakura. O cara do cabelo divertido quer Kyotaro, e o Mambun quer lutar contra Suo. Enquanto Hajime não gosta disso, Sakura e outros estão animados para se juntar à batalha. De repente, um garoto tímido da cabeça de leão se adianta e se voluntaria para enfrentar Hiraji. Hiraji conhece o garoto chamado Sako, e agora ele também quer se juntar ao torneio. Com isso, as equipes de ambas as escolas são decididas. Mais tarde, todos os calouros e Sasaki visitam o café de Kotoha, e Naeri só consegue chorar e gritar sobre os problemas que seus amigos causaram. Kotoha vem servir o pedido deles e diz a Naeri para parar de se preocupar com tudo. Naeri pergunta se Hajime perder Tushaj, mas Kyotaro lhe lança um olhar mortal antes mesmo que ele possa terminar sua frase. No entanto, Naeri diz que, se eles perderem, Furin cairá sob o controle da cabeça de leão. Katorro assegura que isso não acontecerá porque seus alunos são bastante fortes. Sakura termina sua comida rapidamente e diz que deveria ir para casa agora, mas Naeri diz que Hajime e seu grupo ainda não estão aqui. Sakura reclama que eles disseram para eles esperarem, mas eles estão demorando muito para vir aqui. Su explica que este restaurante tem sido um ponto de encontro famoso para membros de Bofuran, e eles sempre se reúnem aqui antes de uma luta. De repente a porta se abre, e Hajime imediatamente começa a babar por Kadoha. Ele elogia o penteado dela e mostra orgulhosamente os vegetais que está cultivando, mas ela dá uma resposta seca. Sue diz a Sakura que Katorra é a favorita de Hajime, e ele fica vermelho ao perguntar se ela é sua namorada. Hiraji explode de rir ao ouvir isso, e Kotoha imediatamente nega qualquer alegação como essa. Hajime diz que ela é sua irmãzinha fofa, e Kadoha também descarta essa afirmação. Após um momento de silêncio, ela diz que eles cresceram no mesmo orfanato, então Hajime a considera uma irmã mais nova. Sekiro diz que não parece ser um grande problema então, e pergunta a ela quantos anos ela tem para ser chamada de irmã mais nova de Hajime.
Ela responde que tem apenas 16 anos, e Sekiro diz que ela parece ter 20 e poucos anos. Kyotaro fica chocado com seus comentários insensíveis, e então, de repente, ele joga um banquinho nele. Sakura reage violentamente contra ele, mas então descobre que ele agiu apenas em nome de Hajime, que está furioso porque Sakura chamou Kotorra de velha. Haraji também adverte Sakura que, como Hajime adora Kotorra, o inferno se soltará se ele descobrir que ela está em perigo. Hajime e Hiraji também se sentam para comer, e Haraji diz que a cabeça de leão realmente mudou muito nos últimos anos. Ele afirma que uma vez eles eram um bando de caras impulsivos que visavam se tornar lutadores fortes, mas eles tinham um código de conduta. Eles nunca perseguiam estudantes do ensino médio por guerras de território. Hiraji diz que eles tiveram uma briga geral uma vez, e foi estranhamente bom também. No entanto, desde que Shoji assumiu o comando, as coisas ficaram um pouco desagradáveis porque ele está forçando brigas em todos os lugares. Ele acha que Shoji e Togain costumavam ser diferentes, e algo definitivamente mudou neles. Hajime diz que eles descobrirão isso quando conversarem amanhã, e Sekura pergunta se eles não vão lutar. Ele responde que lutar também é uma forma de comunicação, mas usa punhos em vez de palavras. Com isso, eles se reúnem do lado de fora do restaurante, e Hajime diz a todos para irem à arena de luta na hora. Sasaki de repente fala, agradece a todos por salvá-lo e espera que eles vençam amanhã. Todos dizem a ele que não será um problema, mas Sakura fica envergonhado e diz que não está lutando por ele. Katorro o chama de idiota e diz que se ele quer parecer legal, ele deveria apenas pedir ao garoto para deixar com ele. Sakura lembra que é exatamente isso que Hajime disse, então ele tenta imitar suas palavras nervosamente. Ao voltar para casa depois disso, Sakura só consegue pensar que um punho é uma linguagem e uma luta é uma conversa. No dia seguinte, Hajime e os lutadores chegam às pistas e cruzam o território da cabeça de leão. Sekiro pensa que esta é a primeira vez que ele está lutando por algo maior do que ele mesmo, e isso o enche com um sentimento de que ele não perderá para ninguém. Shoji e sua equipe estão prontos para recebê-los em seu território, e a batalha está prestes a começar. Shoji começa a brincar enquanto leva Hajime e sua equipe para o local onde deveriam lutar. Todos os seguem, e Sakura olha ao redor para descobrir que esta área é completamente desolada em comparação com o distrito deles. Além disso, a maioria das lojas nesta área são bares e pubs. Nairi explica que esta parte é o distrito da bebida e a principal atração da vida noturna dessa cidade. No entanto, isso faz com que Sekura lhe faça a pergunta muito óbvia. Ele quer saber por que um fraco como Nairi os está seguindo, e ele responde que está envolvido na luta, pois também estava na cena. Ele afirma que também é membro de Bofuran, e mesmo que não consiga bater em outras pessoas, ele quer ser forte o suficiente para se proteger. Ele pede a Sakura e outros para deixá-lo aprender observando-os lutar. Sakura fica pasmo com seu pedido e começa a corar, então Su tira sarro dele. As provocações brincalhonas dos alunos do primeiro ano irritam Hiragi, e ele grita com eles para ficarem um pouco nervosos antes de uma luta. Ele manda ele se acalmar, porque acha que os novatos são bem promissores. Shoji continua enchendo o saco para eles andarem logo, e logo eles cruzam alguns becos cheios de grafite e chegam em frente à base dos Lion's Head. Tagen dá as boas-vindas oficiais a todos no quartel-general deles, que parece tão desolado e desorganizado quanto o resto do distrito. Eles entram e Niiri explica que os Lion's Head usam um cinema abandonado como base. Shoji abre a porta do cinema e revela que todos os membros dos Lion's Head já estão em seus lugares, torcendo pelas lutas que estão por vir. A galera barulhenta começa a gritar para a luta começar, e alguns deles bloqueiam a saída dos alunos de Furan. Nayori quase faz xixi nas calças, se perguntando se ele realmente vai sobreviver e voltar para casa dali. Sekura simplesmente diz para ele que se ele está ali para estudar luta, ele precisa manter os olhos para frente. Logo, Shoji sobe no palco e anuncia que é hora de começar o torneio de lutas 1 contra 1. Todo mundo o aplaude, e até Hajime fica impressionado com seu show. Ele se vira e diz para todo mundo que, apesar do torneio ficar tão grandioso, o evento principal é a luta dele com Shoji. Ele diz para os colegas de escola que não importa se eles ganham ou perdem, então eles não devem se estressar muito com isso. Ninguém está disposto a aceitar suas palavras, e Sekura simplesmente manda Hajime se ferrar porque, mesmo que os resultados não contem, ele não tem intenção de perder. Até que Otaro e Su concordam com ele, e Hajime sorri, chamando-o de um júnior confiável. Shoji está ficando animado e pede para Hajime sair agora, mas Togane diz que os capitães devem lutar por último para ter o máximo de impacto. De repente, o cara com muleta estiloso se levanta e se voluntaria para ser o primeiro, porque Kyotaro tá encarando ele, e ele tá ficando puto com isso. Hajime não tem problema em mandá-lo primeiro, e os dois garotos vão em direção ao palco. Sakura para Kyotaro e diz que eles ainda precisam resolver a luta deles de antes, mas se ele perder para perdedores como eles, ele nem vai considerá-lo alguém que vale a pena lutar. Kyotaro apenas zomba dele e então vai para a arena. Enquanto a multidão dos Lion's Head grita o nome do lutador deles, Arama, Naeri o procura em seu diário. Ele fica chocado ao saber que Arama é um lutador pesado que pode quebrar várias costelas de seus oponentes com um único golpe. Sui diz que Kyotaro é o mesmo, então eles não deveriam se preocupar muito, mas Hajime não concorda. Ele diz que seria uma ofensa a Kyotaro se eles o colocassem na mesma categoria que Arama. Na arena, Arama zomba de Kyotaro, dizendo que ele realmente tem olhos irritantes. Ele então se vira de repente para a multidão e nervosamente começa a perguntar a Hajime se tudo está bem.
Kyotaro entra em pânico e olha para ver se seu ídolo está bem, e isso dá a Arama a chance de acertar um golpe limpo em seu rosto. Ele diz para ele parar de desviar o olhar durante uma luta, mas Kyotaro de repente agarra sua mão. Arama nem consegue se libertar, e então Kyotaro furiosamente agarra seu rosto e o joga no chão. Depois de derrubar seu oponente, ele limpa a bochecha e diz para ele colocar Senhor antes de se dirigir a Hajime. A primeira luta termina em um instante, e nenhum dos alunos dos Lion's Head consegue acreditar. O parceiro de Eruma está nervoso agora, e Togami parece queimar com uma raiva silenciosa, mas Shoji está feliz. Ele bate palmas para Kyotaro e diz que ele é bem forte. Ele se aproxima feliz de Kyotaro, perguntando seu nome, mas Togami o puxa pela jaqueta e o joga de volta em seu assento. Kyotaro desce do palco e Hajime se levanta para cumprimentá-lo. Ele diz que ele está tão duro quanto sempre e dá tapinhas em sua bochecha rindo. Kyotaro fica feliz em receber o elogio, enquanto Nairi fica maravilhado que ele não se abala nem um pouco com o soco poderoso que levou. Sakura diz que Mal é uma surpresa, considerando que ele já lutou com ele uma vez. Su e Nairi começam a provocá-lo que ele finalmente aceitou Kyotaro como amigo, e enquanto Sekura discute com eles, Hajime apenas os observa. De repente, seu olhar vai para Togane, que parece estar em outro lugar mentalmente. Shoji então diz que é hora da segunda luta, mas antes disso, ele pede para dois alunos se livrarem do corpo de Erama do palco. Eles o acham pesado demais para arrastar, então apenas o rolam do palco e depois começam a chutá-lo por ser um fraco inútil. Nairi fica horrorizado com a falta de vergonha deles, mas os garotos apenas riem a caminho de volta aos seus assentos. Sakura diz para eles pararem de tagarelar perto de seu assento, provocando-os sem motivo aparente. Ele pede para eles nunca mais dizerem que são devotos do poder, porque ele sente vergonha alheia ao ver fracotes como eles agindo como grandes. Os garotos se aproximam dele com raiva, mas Sui diz que idiotas como eles não entendem a menos que provem a derrota primeiro. O segundo garoto agarra seu colarinho e pede para ele fazê-lo entender. De repente, Shoji fala e diz ao garoto que ele não é o oponente de Su. Ele lhe dá um olhar frio e assassino e diz para ele recuar, e os dois garotos nervosamente voltam. Shoji retorna ao seu eu despreocupado e brincalhão com isso e pergunta quem vai em seguida. Sakura está prestes a se levantar, mas Su diz para ele não ser estúpido, pois é sua vez de lutar contra o bastardo do Koki chamado Kanima, que parece bastante nervoso. Ele se levanta e se arrasta em direção ao palco com seus amigos torcendo por ele, enquanto Su também se levanta de seu assento. Ele diz a Sakura que quando ele veio para Furin e declarou que tomaria o primeiro lugar, ele pensou que ele era estúpido. Sakura está furiosa e pergunta se ele está arrumando briga, mas Su apenas ri. Ele diz que finalmente pode ver que suas palavras e ações têm espinha dorsal, o que o torna uma pessoa incrível. Ele diz a Sakura que ele vai trabalhar o mais duro possível para garantir que ele o acompanhe, e o faz corar. Ambos os lutadores sobem no palco, e Nairi começa a procurar informações sobre o cara chamado Kanuma. Sakura, por outro lado, está mais interessado em Su. Nairi diz que desde o ensino médio, Su era conhecido por ser um lutador forte. Sakura diz que ele pode dizer isso apenas olhando para ele, e ele precisa de algumas informações extras. No entanto, Nairi não tem histórias específicas sobre Tsu ou mesmo seus registros de luta. Sakura fica surpreso, mas até Haragi e Hajime não sabem muito sobre Tsu também, mas eles sabem que ele é um cavalheiro. No palco, Kanuma está roendo as unhas, enquanto amaldiçoa Kyotaro por derrotar Arima. Su o provoca dizendo que ele finalmente parece se importar com seus amigos, ao contrário do dia em que se conheceram. Kanuma diz a ele que Arima era seu amigo de infância que o protegia de valentões, então obviamente ele está furioso que ele perdeu. Su apenas ri dele, dizendo que como ele só sente as coisas quando é a vítima, ele é como um bebê. Ele zomba de Kanuma, falando com ele como se fosse um bebê, perguntando se foi muito difícil para ele. Sakura dá uma olhada no rosto de Su e imediatamente o desqualifica como um cavalheiro. Kanuma está furioso e corre em direção a Su para socá-lo, mas ele bloqueia seu punho, manipula ligeiramente seu momento e o empurra para longe. Todos ficam surpresos porque nunca pensaram que Su seria realmente um mestre de artes marciais, mas ele não se abala com isso e continua provocando seu oponente. Nayuri nem conseguiu entender o que aconteceu, e nem Kanima. Ele pensa que só precisa socá-lo mais rápido do que ele pode reagir, mas desta vez também Su desvia seu ataque e o joga no chão. Kanima está furioso agora e vai atrás de suas pernas, mas Su move as pernas habilmente e o joga para longe novamente. Ele está completamente envergonhado agora, mas avança em direção a Su novamente, que faz parecer que está dançando e seu oponente está tropeçando sozinho. O humor da multidão de repente azeda, e todos começam a amaldiçoar Kanuma, pedindo para ele levar isso a sério. Ele está de joelhos e pensa que todos que assistem à distância podem falar o que quiserem porque eles não sabem com o que ele está lidando. Ele tentou de tudo, mas só continua se esquivando e usando seus ataques contra ele. Hajime ri, dizendo que Su não era apenas um cavalheiro comum, mas Sakura diz que ele não é gentil em nenhum aspecto. Ele acha que Su tem uma personalidade de merda porque ele está propositalmente brincando com um oponente muito mais fraco que ele. No palco, Kanuma o ataca novamente, mas Su se esquiva de seu ataque e então o empurra para o chão. Ele se levanta para outro ataque, apenas para ser derrubado novamente. Su continua envergonhando o cara, enquanto Sakura pensa que se ele estivesse no lugar do fraco, ele gostaria de morrer de vergonha. Imediatamente depois disso, ele se pergunta como pode fazer Su lutar seriamente com ele, e Nairi não consegue entender por que ele faria isso.
No palco, Kanuma perdeu seu fôlego, mas ele ainda está atacando implacavelmente Su, que continua se esquivando de seus ataques. Ele finalmente decide ficar ofensivo e começa a colocar mais força para derrubá-lo e torce sua mão, antes de desferir alguns golpes rápidos, mas precisos nele. Ele joga Kanima por todo o palco, até que ele esteja pronto para desistir da esperança. Todos ainda o amaldiçoam, e Shoji adormeceu porque estava muito entediado. Isso devasta Kanima, e ele teme que, se não puder fazer nada, será expulso e tratado como um fraco. Ele começa a gritar que não vai deixar isso acontecer e se levanta. Ele avança em direção a Su, apenas para ser chutado no rosto por ele. Sui o provoca ainda mais, dizendo que ele deve estar se imaginando na posição dos fracos que ele costumava ridicularizar. Ele começa a andar para trás e cai no chão. Kanuma já está apavorado o suficiente, e então Su diz que vai tornar sua imaginação realidade agora. Ele se prepara para dar um soco, mas Togami pede para ele parar porque a luta já acabou. Ele diz a Su para recuar e pede a Kanuma para não os envergonhar mais. No entanto, ele imediatamente muda sua declaração, dizendo que Kanuma não pode envergonhá-los, porque ele não é mais um deles. Sou simplesmente passa pelo garoto derrotado e diz a ele que depois de aprender o que é ser fraco, ele deveria ter adquirido a capacidade de ter empatia pelos outros, e isso o ajudará a crescer. Se você gostou deste vídeo, certifique-se de se inscrever para a parte 5, e certifique-se de conferir este novo anime sobre um jogador que é transportado para um novo mundo e se torna o herói mais forte.